Olá pessoal, tudo bem? Então, eu resolvi dar um pouco a minha ideia e vou sempre fazer vídeo quando tiver tempo, né? Marcar para um dia e não fizer também não tem como, né? Então quando tiver tempo eu vou fazer alguns vídeos. E esses vídeos de hoje são baseados nesse livro, The KGB and Soviet Disinformation, né? An Insider's View, né? Ou seja, KGB e a desinformação soviética, uma visão de dentro. Esse rapaz, Ladislav Bittman, era um agente da KGB, né, que durante 14 anos fez parte da KGB. Tá? Sendo que nos 2 últimos anos ele foi o comandante do Departamento de Desinformação na Tchecoslováquia. Né? E durante todos esses anos ele basicamente participou pessoalmente, ele como comandante, então dando as ordens, de vários ataques de desinformações em vários locais do mundo. Né? Esse livro aqui, se eu pegar, tem vários locais onde ele atuou, como foi e tudo mais. Inclusive tem um muito importante que é do próximo vídeo, que é em relação ao Brasil. Tá? Só que a União Soviética invadiu a Tchecoslováquia. E logo no começo dessa invasão, ele desertou para os Estados Unidos. E lá, né, ele passou a ensinar, né, e a produzir todo o material do que vinha a ser essa desinformação. Porque nenhum país do Ocidente tinha isso. Ninguém sabia. Né? Foi uma grande inteligência da KGB, mas que isso a gente pode ver como uma guerra assimétrica. Né? É muita covardia, por exemplo. Ninguém tava preparado para isso, porque a União Soviética iniciou. Ninguém entendia nada disso. E assim, era Guerra Fria. Estava numa guerra, enfim. Mas isso danificou muito os Estados Unidos. Foi muito prejudicial para os Estados Unidos. Né? Ele, nesse livro, né, ele explica que a União Soviética tinha 2 tipos de inteligência. Como é que eles atingiam, gaguejei, como é que era esse processo de inteligência. Né? A primeira é que ele chamava como passiva. Ou seja, o que é essa informação passiva? Ele recolhia informações secretas sobre forças e fraquezas do adversário, assim como os planos do adversário e as intenções que os adversários tinham em relação à União Soviética. Então, basicamente, o que ele pegava era o quê? Ele roubava documentos secretos do país, via as fraquezas, via o que eles tinham de melhor, e passavam isso para a União Soviética. E a segunda forma é que ele chamava de operações especiais, que eram chamadas active measures, ou seja, medidas ativas. E isso começou basicamente depois da Segunda Guerra Mundial, onde Estados Unidos, China e União Soviética começaram a guerra de propaganda. Só que nessa guerra de propaganda, um país se sobressaiu, que foi a China maoísta. Inclusive a China, né, ela queria separar o socialismo chinês do socialismo russo. Só que a Rússia chamou a China para uma conversinha de pé de orelha e falou: olha, se você seguir o regime maoísta, você vai arrumar uma confusão com a gente. Então a China teve que voltar atrás e seguiu o comunismo russo. Mas hoje a China ela segue o comunismo chinês. Né? Como ele mesmo fala, é o Partido Socialista Chinês. Ou seja, eles seguem o socialismo maoísta. Tá? Então isso foi uma primeira fase. Nos anos 50, ele informa que a União Soviética conduziu diversas campanhas de propaganda nos Estados Unidos, porque era o maior rival. Né? Eram 2, né? Na Guerra Fria, eram Estados Unidos e Rússia. E essa guerra começou como? Através de oficiais do governo e dos partidos. Foram por eles que os espiões russos entraram. Em 59, a Rússia começou a atuar mais fortemente, né, a KGB principalmente, em medidas ativas, ou as active measures, fazendo black propaganda e desinformação. Black propaganda é propaganda negra, né, como se fosse uma mentira, basicamente é isso, desinformação. Só que até esse ano, por exemplo, somente a União Soviética fazia isso. Nos anos 61 e 64, todo o bloco soviético, ou seja, todos os países comunistas, começaram a atacar os Estados Unidos. Como?
Então todos começaram a fazer black propaganda e desinformação com os Estados Unidos. Para você ter uma ideia, nos anos 70, existiam incontáveis agentes da KGB infiltrados nos Estados Unidos. Fora isso, esses agentes recrutavam pessoas dentro do próprio Estados Unidos. E essas pessoas não importavam as classes, né, todas as classes políticas, empresários, cientistas, burocráticos, principalmente os burocratas, de Washington, e agentes na CIA e agentes no FBI. Ou seja, os dois maiores órgãos, né, de inteligência americanos estavam tomados por agentes da KGB. Ele fala que, na época, o dicionário Webster ele não definia o que era desinformação. Mas a Enciclopédia Russa definia desinformação como disseminação por qualquer meio, rádio, televisão, enfim, qualquer meio, de uma informação falsa com a intenção de mudar a opinião pública. Ou seja, né? Basicamente, era mais ou menos assim, até esse esqueminha aqui, assim, ó. Não sei se vocês podem ver. A desinformação, primeiro, o agente constrói uma falsa mensagem. Tá? E essa falsa mensagem, o ideal dela é mudar a opinião do oponente. Seja ela politicamente, economicamente, militarmente, etc. Só que essa mensagem, para obter sucesso, né, ela não pode ser uma mensagem totalmente falsa, né? Ela tem que conter um pouco de verdade, um pouco da realidade. Ou seja, a mensagem era meia mentira ou meia verdade. Tá? Mas tinha alguma coisa em relação à realidade. E aqui no livro, ele faz um esquemazinho de como é que eram essas abordagens. Primeiro tinha um operador, tá, que era o agente russo. Ele passava a mensagem para um agente que muitas vezes não sabia, né? Outras vezes sim, eram agentes da própria KGB, mas que tinham uma certa relevância aonde a mensagem queria. Por exemplo, se fosse um político, tinha que ser um político sério. E esse agente passava a mensagem para o adversário, que no caso, por exemplo, se fosse político, era um senador, por exemplo. Tá? E muitas vezes também, como é que eles faziam? Era o próprio agente, o próprio operador, o próprio agente, que passava a mensagem para o adversário confirmava a mensagem com uma pessoa, que no caso podia ser agente ou não da KGB, mas que estava ciente disso, e essa mensagem voltava para o adversário, então ele realmente confiava que era verdade a mensagem. Para você ver como é uma coisa muito, né, maléfica. Né? E outras vezes, quando o operador, tá, ele era agente, o próprio agente já passava a mensagem para o operador. Então, o ciclo estava completo. Então, nesse vídeo eu quis mostrar quem era esse Ladislav Bittman e como é que era esse processo de desinformação, né? A teoria básica, pelo menos. E no próximo vídeo eu vou falar como é que esse processo de informação aconteceu no Brasil. Vocês perceberam o ano, né? 59, 61, 64, 68, 70. E o que foi que teve em 64 no Brasil? Isso, a famosa regime militar. E esse rapaz aqui, Ladislav Bittman, estava aqui no Brasil. E foi ele que fez a famosa Operação Thomas Mann. Talvez você nunca tivesse ouvido falar dessa Operação Thomas Mann, né? Então, espere até o próximo vídeo, tá bem? Que vocês vão ficar sabendo o que é a Operação Thomas Mann. E nós vamos desmistificar o primeiro mito que todo esquerdista tem em mente, que é o golpe começou em Washington. Fique com Deus, até a próxima.